Glória a Deus. Feche seus olhos, amém, querido? Senhor Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer porque nós cremos que Tu tens falado aos nossos corações, através da Tua palavra, através dos Seus louvores. Que esse fogo que arde em nossos corações, ó Pai, não venha se apagar. E se apagou, ó Pai, que nós possamos nessa noite recuperar essa chama, Pai, em nome de Jesus. Por isso, cante comigo novamente esse louvor, querido. Eu tenho um fogo. Tenho um fogo cerrado em meu peito. Diga ao Senhor: não me dá descanso. Não tenho descanso. Tenho um fogo cerrado em meu peito. Não me dá descanso. Não tenho descanso. Queridos, nós estamos na série Dopamina e hoje o tema da palavra é aceito propostas. Fala pro seu irmão, aceita propostas? Geralmente no meio corporativo existe uma rede social chamada LinkedIn. E nesse LinkedIn, quando você saiu do emprego ou foi mandado embora, você coloca um filtro na sua foto de perfil e fala assim: Open to Work. Tipo, eu estou aberto a novas oportunidades, a novos trabalhos. E aqui o tema da palavra é aceito propostas. Fala pro seu irmão, de quem você aceita propostas? Abre para mim Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aqui nós vemos uma proposta sendo feita a um profeta. Aqui nós vemos um chamado sendo entregado a um profeta. Fala assim pro seu irmão: propostas são feitas. Cabe você aceitá-las ou não. Queridos, todos os dias nós recebemos propostas da vida. E nem todas vêm com papel e caneta, mas todas cobram um preço. Todos os dias nós recebemos propostas. Nem todas elas vêm com um papel, uma caneta para que possam ser assinadas, mas todas cobram um preço. Quando Deus te faz uma proposta, Ele quer que você aceite, amém? Sim ou não? Sim ou não? E quando você aceita essa proposta, querido, foi a palavra do Tiago, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Considero tudo como perda. Por que você considera tudo como perda? Não só o conhecimento que você adquiriu, não só tudo aquilo que você viveu, mas eu considero tudo como perda mediante ao grande conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, porque por quem perdi todas as coisas. Toda proposta nem sempre vem com uma caneta e um papel, mas todas as propostas cobram um preço. Sabe qual que é o preço da proposta que o Senhor te faz? Perder todas as coisas. E isso é sério. E muitas vezes é difícil. Você está disposto a abrir mão dos seus sonhos? Você está disposto a abrir mão das suas verdades? Você está disposto a abrir mão do seu orgulho? Essa é a proposta de Deus. Você pode aceitar ou não. Se você não aceitar, querido, abre para mim antes, Tiagão, em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Se você não aceita a proposta de Deus, a minha tradução fala assim, Hebreus 12, 6. Muda para mim, para ver se altera a tradução. Na minha tradução fala assim: e cuidem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos de filho mais velho por uma simples refeição. Nós podemos recusar ou não a proposta de Deus, mas a palavra está falando: tomem cuidado para que você não seja profano como Esaú, que trocou o direito de ser filho mais velho. Aqui é uma analogia que está falando de o direito de sermos filhos por qualquer coisa.
Você pode aceitar? Sim. Se você aceitar, qual é o preço? O preço é perder todas as coisas. Agora, se você não aceitar, tome cuidado para que não seja profano, assim como Esaú fez, que foi abrir mão de ser filho mais velho. Fala para o seu irmão, tome cuidado para não abrir mão de ser filho. Volta lá para mim em Jeremias capítulo 1, versículo 5. E aqui Deus faz uma proposta ao profeta. Que proposta é essa? Quer ser meu profeta? Aqui Deus está fazendo uma proposta para um homem, Jonatas. É como se Deus chegasse aqui e falasse assim: Jonatas, quer ser meu profeta? É como se alguém chegasse aqui hoje e falasse assim: Juninho, quer ser meu profeta? É isso que Deus está falando para Jeremias. Jeremias está falando assim: você quer ser meu profeta? Porque antes de estar no ventre da sua mãe eu já te conhecia. Por te conhecer, achei importante te criar. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei. Te consagrei para quê? Para que você pudesse ter unção. Unção do quê? Unção de profeta. Fala assim pro seu irmão: Deus te conheceu na eternidade, achou importante te criar. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, te consagrou com uma unção de profeta. E fala assim: e te constituí profeta. Ele te consagrou com uma unção e ainda colocou um decreto sobre você. Quando Davi ele foi ungido como rei, ele recebeu a unção de rei, mas ele ainda não exercia o papel de rei, porque o decreto de rei ainda estava sobre Saul. O que é um decreto? O decreto é uma lei. Deus tinha tirado a unção de Saul e colocado sobre Davi, mas ele ainda não havia o decreto para ser governador do povo. Aqui Deus está falando: eu coloquei sobre você uma unção para que você fosse profeta, mas além dessa unção eu ainda coloquei uma lei e eu te constituí profeta. Fala para o seu irmão: você tem unção e você tem a lei. Fala para o seu irmão: unção, lei. Unção, lei. Você foi ungido e ainda existe um decreto falando que você é profeta. Eu fico imaginando Jeremias, como ele devia estar se sentindo, né? E aí no versículo 6 fala assim: então lhe disse eu. Quem disse? Fala para o seu irmão: quem disse? Não fala com fé, fala para o seu irmão: quem disse? Jeremias disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma. Deus chama Jeremias. Fala para Jeremias: Jeremias, eu te constituí profeta. Eu te coloquei uma unção de profeta. Eu te conheci na eternidade e achei importante te criar. Você quer ser meu profeta? Fala para o seu irmão: e aí? Aceitaria? Deus está falando para Jeremias: você quer ser meu profeta? Aí Jeremias fala: eu não sei falar, sou ainda uma criança. Fala pro seu irmão, abre um beijo pro seu irmão: você é só uma criança. Abre um beijo pro seu irmão: você é só uma criança. Às vezes parece ser uma criança mesmo, cheia de não me rele, não me toque, cheio de criança é assim. Às vezes criança meio chatinha, às vezes somos crianças. Deus está falando: eu te conheci na eternidade, achei importante te criar. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei, te dei uma unção, e além da unção eu te constituí, eu coloquei um decreto sobre você. Aí você fala: vamos irmão, é isso que Jeremias está falando. Aí Deus fala para Jeremias no versículo 7: mas o Senhor me disse. Querido, fala para o seu irmão: os seus fala para o seu irmão: os seus não vão parar, Deus. O Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quando eu te mandar falarás. Deus falou assim para Jeremias: não fala que você é criança,
Imagina Deus meio que mordendo. Você não fala que você é criança. E todo lugar que eu mandar aí, você vai. E tudo que eu mandar você fala, você fala. E aí Jeremias, ele aceita aquela proposta. Só que talvez Jeremias não tinha consciência de Filipenses capítulo 3, versículo 8. Porque Paulo, Tiago, estava muito lá na frente em relação a Jeremias. Porque foi Paulo que falou, para aceitar a proposta, você precisa perder tudo. Mas Jeremias talvez não sabia disso. E aí Jeremias cumpre o propósito de Deus durante 20 anos, querido. 20 anos pregando, 20 anos aplicando sermão, 20 anos trazendo a ministração da palavra de Deus, 20 anos sendo homem de Deus, 20 anos sendo profeta de Deus, 20 anos. Até que chegou num momento, querido, que ele olhou para o povo e falou assim: esse povo, ele pode até ir no templo adorar a Deus, mas quando eles saem do templo, eles vão adorar outros deuses. O povo de Judá, o povo do reino do sul se perdeu. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a oferecer sacrifícios de crianças a outros deuses. Isso era abominável diante de Deus. Jeremias então toma uma posição, porque Deus falou para ele: aonde eu te enviar, você vai ir, e o que eu mandar você falar, você vai falar. E aí Jeremias vê eles oferecendo sacrifício de crianças, Jeremias vê eles adorando outros deuses, Jeremias vê eles fazendo tudo contrário à aliança que foi estabelecida em Moisés. E Jeremias desce o Guatambu. Fala pro seu irmão, desce o Guatambu. O que é Guatambu, Paulinho? É uma madeira. Guatambu é o que, Juninho? É uma madeira, né? Pegou, tacou uma madeirada nas costas do povo, começou a falar assim: tá vendo esse barro aqui? Tá vendo esse vaso aqui? Ele pega o vaso, joga no chão, quebra. Quando quebra, ele fala: vocês serão como esse vaso. Deus pegará vocês e vai arrebentar com vocês. Fala assim: vocês vão ser como esse vaso arrebentado e vão ser invadidos. Aí, sabe o que acontece? Um oficial do rei escuta o que Jeremias falou. Aí no capítulo 20 de Jeremias, versículo 1, fala assim: Jeremias capítulo 20, versículo 1: Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Que coisas? Essas coisas que eu acabei de falar: contra a idolatria, contra a injustiça social, contra a quebra da aliança. Então feriu Passur o profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. E algumas traduções falam que Jeremias foi colocado no tronco e açoitado, assim como Jesus foi colocado no tronco e açoitado. Aí, querido, sabe o que acontece? Jeremias cumpriu o que Deus tinha pedido ou não? Fala pro seu irmão, sim ou não? Ele cumpriu ou não, igreja? Cumpriu, porque Deus falou: aonde eu mandar ir, você vai. E o que eu mandar falar, você fala. Ele foi lá falar com o povo? Foi. Ele falou o que Deus mandou falar? Foi. Mas daí pegaram ele, colocaram ele num tronco e açoitaram ele. Aí ele ficou puto. Abre para mim no versículo 7. Aí Jeremias fala assim: Deus, vamos bater um papo. Jeremias falou assim: ó, tá dando não, vem cá, vamos bater um papo, eu e você. Aí Jeremias fala assim: ó, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Em outras traduções está falando assim: ó, iludiu-me, Senhor, e iludido eu fiquei. Aí ele fala assim: mais forte fostes do que eu e prevaleceste. Jeremias está falando assim para Deus: você me persuadiu, você me iludiu porque você é mais forte que eu. E porque você é mais forte que eu, a sua vontade prevaleceu. Mas você me persuadiu, você me iludiu. Sirvo de escárnio, sirvo de zombaria, de riso, todo dia. Cada um deles zombam de mim. Versículo 8. Porque sempre que eu falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou opróbrio e lúdico. Jeremias está falando assim: ó, eu tenho me tornado humilhado, eu tenho sido humilhado. As pessoas riam de mim, zombam de mim.
Me colocaram agora há pouco no tronco, por quê? Por causa da tua palavra. Porque o Senhor manda falar violência e destruição contra o pecado do povo. Mas Jeremias meio que está falando assim, a culpa não é minha, a culpa é desse povo de coração duro que não escuta a tua palavra. Você me iludiu, você me se persuadiu, você conheceu o coração do teu povo. E mesmo assim me chamou, sabendo que esse povo não iria me ouvir. Você me iludiu, você me persuadiu. Aí Jeremias fala assim, não quero mais. Fala, irmão, não quero mais. Quantos já ouviram isso, não quero mais? Já ouvi várias vezes um discípulo meu um dia falou assim, Bruno, eu não quero mais. Não quero mais. Não quero mais, não quero saber mais. Se eu tivesse deixado ele tinha morrido num canto, drogado, estava preso ou morto pelo tráfico. E aí no versículo 9, o que fala? Quando pensei, não me lembrarei dele. Dele quem? Dele quem? Dele quem? Deus. Quando Jeremias falou, quando pensei, não me lembrarei mais de Deus, e já não falarei no seu nome, então, isso me foi no coração como um fogo ardente. Ele está falando assim, olha, o Senhor me chamou há 20 anos atrás, falou que aonde tu mandastes eu ir era para mim ir, o que mandastes eu falar era para mim falar, e tudo quanto o Senhor me tem pedido eu tenho feito. Me colocaram no tronco, me açoitaram, riem de mim. E sabe o que é? Agora eu não quero mais. E quando ele fala não quero mais, então isso me foi no coração como fogo ardente. Aí é a música que nós cantamos. Quando ele falou, não vou falar mais do Senhor, não quero mais o Senhor, ele parou, e eu imagino ele cantando assim para Deus. Tem um fogo cerrado em meu peito. Fala pro seu irmão. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo. Tenho fogo cerrado em meu peito. Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Jeremias está falando assim, olha, eu pensei em desistir, eu pensei em parar, eu pensei, mas o fogo de Deus entrou pela minha pele e ele está esmagando os meus ossos, invadindo o meu peito, como um fogo ardente, como um fogo cerrado nos meus ossos. Eu não posso parar, eu não posso parar. E aí Jeremias então entende, muito tempo antes de Paulo, o que significa Filipenses capítulo 3, versículo 8. Coloca para mim de novo, Tiagão, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas essas coisas. Aí Jeremias entendeu, falou assim, eu perdi minha dignidade, eu perdi o respeito, eu perdi os meus sonhos, eu perdi tudo. Eu tenho direito e posso desistir, mas existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Coloque-se de pé no seu lugar. Queridos, propostas são-nos feitas todos os dias. Nem sempre elas vêm com caneta e papel, para que você possa escrever sim ou não. Mas todas essas propostas cobram um preço. Se nós formos analisar propostas que homens de Deus aceitaram e propostas que homens de Deus erraram, todas cobraram um preço. O preço da proposta aceita por Jeremias foi perder a sua vida, foi se colocar como um sacrifício vivo, foi entender que por amor a Cristo, por amor a Deus, ele perdia todas as coisas, porque Cristo ainda não se havia revelado em carne. Mas se nós olharmos no Velho Testamento mesmo, nós vemos José negando a proposta,
da mulher de Potifar. Mas se nós olharmos Sansão, nós o vemos aceitando a proposta de Dalila. Se nós olharmos para Judas, nós o vemos aceitando a proposta das moedas em troca de Jesus. Independentemente se você tem uma caneta para assinar sim ou não, propostas são oferecidas todos os dias e elas cobram um preço. Eu não sei quais têm sido as propostas que você tem aceitado. Propostas de talvez deixar de ler a Bíblia para assistir uma série, ou propostas de deixar de ter um tempo de relacionamento com Deus para poder fazer outra coisa, ou qualquer outra coisa que te leve ao pecado, ou qualquer outra coisa que te aproxime de Deus. Eu não sei quais são as propostas que você tem recebido, mas eu sei que todas elas cobram um preço. Há um tempo atrás o Maiquinho pregou uma palavra aqui na igreja, que foi até repetida um pedaço pelo bispo Gabriel Duarte lá em São Paulo, que é: entra no teu quarto e fala a Deus no secreto. No secreto ele te recompensará. Nós estamos vivendo uma série dopamina, querida, onde nós quando a gente vem para a igreja, nós queremos receber. Sendo que aquilo que nós vamos receber está no secreto. Busca a Deus no seu secreto e no secreto Ele irá te recompensar. Quando nós estamos na casa de Deus, nós não estamos aqui para receber, nós estamos aqui para dar. Dar o quê? Adoração. Quando nós entendemos que nós não estamos aqui para receber, e sim dar adoração, a dopamina não importa mais. A dopamina, ela é ativada através de um neurotransmissor que transfere uma resposta química para o teu cérebro e ele entende um sinal de recompensa ou prazer. Às vezes você está na igreja e você recebe uma profecia, você arrepia e fala assim: Deus falou comigo. Ou às vezes você está na igreja e durante o momento do louvor você chora e fala: Deus falou comigo. Ou no momento da palavra, você está na palavra e fala assim: nossa, eu recebi de Deus hoje, mas sendo que o foco não era você, o foco é Deus, você entregando algo a Deus. Quando o foco é você, é no seu secreto. A igreja, querido, nada mais é do que o reflexo do seu secreto. Se você tem secreto com Deus, você tem recompensa com Deus. E quando você chega na igreja, só lhe resta o quê? Agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado pelas bênçãos materiais? Não. Obrigado porque no secreto, eu tenho recebido no secreto o quê? Relacionamento. E as bênçãos materiais nada mais são do que acréscimo. Tem muita gente perdendo a vida por aquilo que é acréscimo. Tem muita gente correndo atrás, perdendo a sua vida por algo que é acréscimo. A palavra de Deus fala: não andeis ansiosos pelo que é a vez de beber, pelo que é a vez de comer, ou que é a vez de vestir. Isso se refere às necessidades humanas. Se a gente pudesse fazer uma hermenêutica dos tempos atuais, através da exegese dessa palavra, nós poderíamos falar assim: não ande preocupado com o carro que você vai ter, não ande preocupado com a casa que você vai ter, não ande preocupado com como que você vai levar alimento para tua casa, não ande preocupado com como que você vai fazer para pagar tuas contas. Mas aí continua: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e estas coisas, que coisas? Aquilo que o ser humano precisa, lhe serão acrescentadas. Isso é acréscimo. Acréscimo não é tudo. Acréscimo é algo que é adicionado em algo completo. Um jogo de futebol tem 90 minutos. O jogo de futebol com 90 minutos é o tempo completo. Mas por algumas circunstâncias são-lhe acrescido acréscimos. Então, lhe acresce tempo em algo que já era completo. Mas a igreja é o reflexo do nosso secreto. Buscai no secreto, e no secreto Ele te trará recompensa. Qual é a maior recompensa que nós podemos ter? É conhecer a Jesus. Que poder existe maior do que conhecer a Jesus? Que é o próprio Cristo encarnado, que é o próprio Deus encarnado. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Não há nada além de Cristo. Então, no secreto Ele nos recompensa. Nos recompensa com o quê? Intimidade. Intimidade é conhecimento de Cristo. E aí, quando eu chego na igreja, querido, quando eu chego na igreja, meu coração está vibrando.
Quando eu chego na igreja, meu coração está explodindo. Sabe por quê? Porque eu vou encontrar com o Paulinho. Paulinho é o quê? Paulinho é um pequeno Cristo. Porque quando eu chego na igreja, eu vou encontrar com o Jonas. E o Jonas é o quê? O Jonas é um pequeno Cristo. Quando eu chego na igreja, eu vou encontrar com o Maiquinho. E o Maiquinho é o quê? O Maiquinho é um pequeno Cristo. E quando eu olho a igreja, eu vejo o corpo de Cristo. Cristo por completo. Eu olho para o meu secreto e vejo Cristo se revelando a mim. E quando Cristo se revela a mim, eu consigo enxergar os pequenos Cristos sendo revelados em vocês. Essa é a magia do negócio, cara. É eu olhar para o Paulinho e eu ver Deus em você, Paulinho. Eu ver Cristo em você. Sabe por quê? Porque eu conheço Cristo. E se eu pudesse voltar no passado e ver Cristo, em algum momento eu olharia para Cristo e eu veria você. Por quê? Porque eu conheço a Cristo. E quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Você só consegue ver Cristo nas pessoas quando você conhece a Cristo. E se você só conhece a Cristo quando você está no seu secreto. Porque no seu secreto você é recompensado. Recompensado com o quê? Com intimidade. Quando você tem intimidade, você tem conhecimento de quem Cristo é. Então, nós estamos na série dopamina. E na série dopamina nós temos que tirar da nossa cabeça que nós temos que receber algo. Querido, quando nós viemos para a igreja, nós temos que dar algo ao Senhor. O coração vibrante de energia. O coração vibrante de alegria. Senhor, eu estou vendo o Senhor aqui. Eu estou vendo o Senhor no Juninho. Eu estou vendo o Senhor na Dani. Eu estou vendo o Senhor na Thaís. Deus, isso é muito legal, porque eu conheço o Senhor no secreto e eu consigo ver o Senhor em cada um dos meus irmãos. E eu entendo que aqui eu não estou para receber, porque eu já recebi. Aqui eu estou aqui para te dar. E a palavra fala que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por quê, querido? Porque quando você vem na igreja com o coração de dar e não de receber, você está entregando a Deus uma verdadeira adoração. Jesus, quando se tornou um sacrifício vivo, ele não veio para receber, ele veio para dar o seu próprio corpo a favor de nós. Por isso, feche seus olhos agora. Comece a lembrar agora, querido, todas as propostas que você aceitou durante essa semana ou durante os meses que se passaram, que te afastaram de Deus. Não necessariamente pecado, mas decisões que você poderia ter mais tempo com Deus e não teve. Que você poderia dedicar-se mais a Deus e não se dedicou. Comece a pensar, quais são as propostas que o diabo tem me feito diariamente, que tem me feito não cumprir Filipenses 3:8. Me oferecer como sacrifício, entendendo que tenho como perda todas as coisas. Comece a trazer à memória agora. O nosso objetivo hoje, querido, não é ouvir uma palavra impactante. Nosso objetivo hoje não é chorar com o louvor que é ministrado. O nosso objetivo hoje é tirar as escamas dos nossos olhos e entender quais propostas o diabo tem nos feito, e essas propostas têm nos feito afastar do Senhor. Comece a pensar agora. Eu talvez tenho gastado tanto tempo na televisão, tanto tempo no celular e nada lendo a Bíblia. Talvez eu tenha gastado tanto tempo escutando um louvor, mas escutando um louvor porque eu gosto daquele estilo musical e não porque é uma adoração. Talvez eu tenha passado tanto tempo preocupado com o que há de vir que eu não tenho me dedicado a orar a Deus, pedindo para que Ele me traga refrigério na minha alma. Comece a pensar agora, querido. Comece a trazer à memória tudo aquilo que talvez tenha sido presente na sua vida ou que já foi algum dia e que tem feito com que você não viva Filipenses capítulo 3, versículo 8. Pai, querido Deus, nós queremos te agradecer, porque antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conheceu. Por nos conhecer, achou importante nos criar. E antes mesmo de sairmos do ventre da nossa mãe, o Senhor nos consagrou. O Senhor derramou sobre nós uma unção de profeta. E além da unção de profeta, o Senhor declarou sobre nós uma lei de profeta. Então nós somos ungidos profeta e nós temos a legalidade de atuar como profeta. E como profeta do Senhor nessa noite, nós queremos te agradecer, Pai,
por tudo aquilo que Tu tens nos revelado, por todas as palavras que Tu tens nos trazido, por tudo aquilo que tens feito em nossas vidas, ó Pai. E por mais que durante a caminhada, Pai, os nossos sacrifícios pelo Teu reino possam parecer em vão, que nós possamos ser como Jeremias, que no momento de crise pensou em Te largar, pensou em não falar mais o Teu nome, mas ele falou: eu tenho um fogo. Eu tenho um fogo cerrado no meu peito que não me dá descanso. Eu quero parar, eu quero desistir, mas eu tenho um fogo. Pai, que todos os dias que nós possamos pensar em desistir, por não ver o resultado da obra das nossas mãos, mesmo cumprindo tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, e esse fogo que invadiu a pele, o corpo de Jeremias, possa invadir também o nosso espírito, o nosso corpo, e que nós possamos sentir em nosso coração um fogo cerrado que não nos dá descanso. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai, que nós possamos rejeitar, ter força para rejeitar. A Tua palavra fala: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por isso nós declaramos que a partir de hoje nós iremos resistir ao diabo e todas as suas propostas que nos vêm, e nós iremos aceitar a sua proposta, tendo em mente, ó Pai, que para aceitar a sua proposta precisamos ser sacrifício vivo e abrir mão de todas as coisas, para que nós então, no momento da crise, no momento da dificuldade, possamos lembrar que temos um fogo cerrado em nosso peito, em nome de Jesus. Será que você pode dizer amém? Cante mais uma vez. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga mais uma vez. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga ao Senhor: deixa queimar, deixa queimar. Será que você pode gritar mais forte? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Queridos, tome cuidado com as suas respostas às propostas da vida, porque respostas momentâneas podem te custar promessas eternas. Uma vez Moisés estava sendo oprimido pelo povo por causa de água. Deus mandou ele falar com a rocha para sair a água da rocha. Mas Moisés, na sua raiva daquela opressão que o povo estava ali causando, ele pega o cajado e bate na rocha. Moisés teve resultado, mas Moisés não teve a aprovação de Deus. Não confunda resultado com aprovação. O resultado ele teve, porque a água foi para o povo, mas ele não teve aprovação, porque por causa daquela resposta a uma proposta momentânea, ele deixa de entrar na promessa, na terra da promessa. Tome cuidado no momento de ira com as ações que você vai ter, porque a ira nada mais é do que uma resposta sem um papel e uma caneta, e essa ira pode te causar promessas eternas. Fala assim, irmão, tome cuidado com respostas momentâneas que podem te custar promessas eternas. Dê um abraço ao seu irmão, fala que ele tem um fogo cerrado no peito dele. Estamos encerrados em nome de Jesus.